Bom dia. Eu quero cumprimentar aos amigos, aos companheiros, a sociedade que acompanha as minhas publicações que são introduzidas nas redes sociais. E hoje nós estamos no dia 1º de fevereiro de 2018, um ano novo, com novas perspectivas, novos propósitos, e nós sempre nos dedicamos, sempre procuramos aprimorar os conhecimentos da sociedade acerca dos assuntos mais importantes que são abordados em nosso país e principalmente aqueles que interferem, aqueles que são nutritivos para a vida social dos munícipes. E eu gostaria de começar apresentando algumas indagações. O ser político. O que é o ser político? Por que ser político? Quando que nós podemos reconhecer uma pessoa como político? A partir de quando nós podemos afirmar que uma pessoa tem suas iniciativas aplicadas, realizadas dentro do mundo político? E eu posso citar aqui exemplos que são muito importantes, que são essenciais para a vida do cidadão. Por exemplo, a taxa de natalidade, os atendimentos em saúde, as ações, as iniciativas que são desencadeadas com o propósito, com a finalidade de melhorar a qualidade dos cursos, das ações que são desenvolvidas no âmbito educacional do país. A quem devemos denominar políticos? A quem devemos reconhecer a autoridade, a independência, a autonomia, a habilidade, a capacidade para nos representar? Como tem sido a participação da população brasileira nos pleitos eleitorais? Os números de abstenções que nós temos presenciado, que a Justiça Eleitoral tem divulgado no que tange ao comparecimento do eleitorado brasileiro no ato em que exige-se a sua presença para decidir os rumos, decidir o futuro do país. Mas, falando aqui bem próximo, abrangendo mais a nossa realidade, a situação de Naviraí. Você se lembra em qual candidato você votou? Por que votou? Quais os compromissos que o seu representante apresentou no ato em que pretendia persuadi-lo quanto à confiança que ele pretendia conquistar para que você acreditasse que ele era capaz de representá-lo? O que ele se propôs a fazer? Ele foi eleito? Ele está cumprindo os compromissos que assumiu? Aí as pessoas me dizem, mas campanha é campanha, mandato é mandato. Ó, eu prometi para você aí um 13º, né? Férias e seguro-desemprego. Você quer? Não vou pagar não. Executa o contrato, mete no pau, processa. E com o político, como é que você procede? Quais são os atos? Quais são os mecanismos que você tem para exigir que o seu candidato, que conseguiu se eleger, leve a sério os compromissos que ele assumiu no pleito eleitoral? Você pode destituí-lo? Não pode. Ele assinou um contrato com você? Não. Mas veja bem, nós temos hoje na vida aí 13 vereadores.
Dentre esses vereadores, alcançaram a oportunidade de representar a sociedade 3 mulheres, e são elas: a Rosângela Faria Sofa. Quando eu cito um candidato, quando eu cito alguém que se elegeu, eu sempre penso que nós devemos fazer essa citação e falarmos das virtudes do candidato e daquilo que ele tem feito pela sociedade. A vereadora Rosângela, ela tem um trabalho social muito importante. Ela tem desenvolvido iniciativas que têm contribuído com a melhoria da qualidade de vida da sociedade. E aí nós temos projetos que homenagearam famílias, o projeto que homenageou o saudoso Odilon Severino da Silva. Nós temos um projeto que ela fez que é de cuidar da arborização dos ipês. Nós temos outras indicações que ela apresentou referente aos trabalhos do Hospital Cacemes em Naviraí. E nós temos também a vereadora Lourdes Elerbrock dos Santos. E nós temos ainda a Edil Maria Cristina Tesolini Gradella, que é uma parlamentar com a qual nós também estamos desenvolvendo parcerias importantes. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para algumas questões que eu compreendo serem muito importantes. Quando nós elegemos, quando nós comparecemos às urnas para fazermos a escolha dos nossos representantes, nós estamos conscientes de que vamos ser ouvidos, vamos ser recebidos no parlamento, que as nossas ideias encontrarão repercussão, encontrarão lugar na mente, nas propostas, nas idealizações de projetos oriundos da edilidade. Mas a edilidade, ela tem um compromisso muito importante de fazer a ordenação das funções legislativas. E como que se procede com essa ordenação? O vereador é eleito. No entanto, o regimento interno delega, atribui a incumbência de se eleger uma mesa diretora. E essa mesa diretora, ela é composta da seguinte forma: presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E esses cargos que são definidos, estabelecidos por determinações regimentais, ele confere atribuições àqueles que serão eleitos pelos colegas de bancada. E nós queremos apresentar aqui aos eleitores de Naviraí, de uma forma respeitosa, e queremos pedir a avaliação daqueles que terão acesso a esse vídeo, que de fato possam acompanhar e opinar conscientemente se as atribuições do cargo estão sendo cumpridas. E aí eu pergunto, qual era o grau de escolaridade que o vereador que você elegeu apresenta? Isso é importante. Qual é o entendimento que ele tem sobre as funções do cargo que ele vai assumir? Então, o presidente do Legislativo, que é a autoridade mais alta da mesa, qual é o grau de escolaridade dele? Qual o entendimento que ele tem acerca do regimento interno? Ele tem interpretado corretamente? Ele tem exigido dos demais parlamentares que respeite, que leve a sério as exigências inseridas, ordenadas pelas disposições regimentais dessa egrégia Casa de Leis? Vamos acompanhar aqui no artigo 33, a partir do inciso 1, 2 e 3, quais são as atribuições que o regimento interno outorga, confere àquele que foi escolhido por unanimidade, né, porque não teve concorrente, para presidir o parlamento do nosso município. Vamos acompanhar aqui a leitura dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 33 do regimento interno do parlamento municipal.
Resolução número 2 de 1992, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Naviraí. Artigo 33. Compete ao presidente da Câmara, inciso 1, representar a Câmara Municipal. Inciso 2. Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3. Interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Nós temos um respeito profundo por todos aqueles que foram escolhidos por meio do voto popular para representar os munícipes. No entanto, não é admissível que a sociedade fique alheia às obrigações, às exigências que aqueles a quem nós conferimos poder para nos representar têm a incumbência de cumprir. O presidente sabe como interpretar o regimento interno? O presidente de fato está preparado para legislar? Quem escolhe são os vereadores. Como é que eles escolhem? Como que é feita a escolha? Há um acordo entre eles? Há um compromisso? Uma medida de acerto, de ajuste, de convencimento? Como que é isso? Como que o presidente, como o nosso presidente, tem conduzido as reuniões ordinárias e extraordinárias do Legislativo? Você tem comparecido às sessões do Legislativo? Você sabe, você tem ciência da forma em que o nosso parlamento tem conduzido as votações dos projetos de leis, das indicações, dos requerimentos, das proposições, dos pedidos de informações e de moções? Eles sabem o que são indicações? É permitido que o vereador peça a palavra nas indicações? Indicação não é um foro íntimo do vereador? Não é apenas para pedir a parte? Os nossos vereadores têm estudado o regimento interno? Quem está falando aqui é um garita, um catador de lixo. Não liga não, tá? Não precisa dar importância não. Eu cato eu como lixo também, tá? Eu cato lixo, eu vivo no lixão, eu vendo papelão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Joãozinho, meu amigo, catador de papelão. Rosângela, manda um abraço pro Joãozinho, eu tava lá na festa dele. Quem está falando com os senhores, quem está se dirigindo aos senhores é José Aparecido Pereira dos Santos, especialista em Direitos Humanos e Cidadania, especializando do curso de ensino em Sociologia no ensino médio, licenciado em Ciências Sociais e bacharel em Ciências Jurídicas. Grandes coisas, né? O que vale isso? Isso é muito importante. Um diploma é muito importante para que você tenha estudo, para que você tenha discernimento técnico no momento em que você for apresentar a perfilagem das suas ideias. Mas e se eu fosse um cara podre, fedorento, fedido, esfarrapado? Qual era o problema? Eu não posso manifestar minha opinião? De que maneira o parlamento tem interpretado as reivindicações, os pedidos da sociedade? Como o parlamento tem procedido no ato de votar os projetos? No ato de decidir, de apresentar a relevância e a importância dos projetos? O presidente precisa estar preparado para orientar, para fazer reuniões, para conversar com os parlamentares, para dar um direcionamento. O presidente tem feito isso? Você está contente com o trabalho do presidente? Mas vamos agora aqui passar a leitura do artigo 38. O artigo 38, ele vai falar das funções do primeiro secretário, que também é escolhido pelos vereadores. Vamos fazer a leitura aqui, inciso do 1 ao 10 do artigo 38? Artigo 38 da Resolução número 2 de 1992. Compete ao primeiro secretário, inciso 1, organizar o expediente e a ordem do dia. Inciso 2, verificar e declarar a presença dos vereadores no início da sessão e fazer a chamada dos mesmos
nos casos previstos neste regimento. Inciso 3. Proceder à leitura da súmula da matéria que deva ser conhecida pelo plenário ou sujeita à sua deliberação. Inciso 4. Anotar despachos do presidente, as deliberações do plenário, apontar as matérias votadas ou não, as emendas e os requerimentos apresentados pelos vereadores para orientar a lavratura da ata da sessão. Inciso 5. Superintender a redação da ata das sessões públicas, assinando-a com o presidente após sua aprovação. Inciso 6. Lavrar as atas das sessões secretas. Inciso 7. Assinar com o presidente os atos da mesa, as resoluções, os autógrafos de lei e os decretos legislativos. Inciso 8. Gerir a correspondência da Casa, providenciando a expedição de ofícios em geral e de comunicados individuais aos vereadores. Inciso 9. Inspecionar os serviços da Secretaria da Câmara. Inciso 10. Zelar pela guarda dos papéis encaminhados à mesa. Eu quero me dirigir respeitosamente aos mais de 54 mil munícipes que têm seu domicílio constituído nessa cidade, para fazer a eles um convite muito especial. No dia 6 de fevereiro, às 10 horas da manhã, Naviraí estará tendo a oportunidade de acompanhar a abertura dos trabalhos do Legislativo Municipal no plenário Abelardo Xavier de Macedo. A primeira sessão ordinária do Legislativo ocorrerá na data em que mencionamos. E eu quero convidar toda a sociedade a se fazer presente, para que acompanhe as ações dos vereadores, para que esteja atenta à forma em que eles estarão procedendo com suas atividades legislativas no ano de 2018. Porque se não nos fizermos presente, se não acompanharmos, a nossa cobrança será vazia, inoportuna, inoperante, vaga, desprovida de sentido, desprovida de nexo. Nós precisamos dar a atenção máxima às ações do Legislativo, porque nós votamos, nós elegemos, e eles não podem, ao contrário do que pensam, ao contrário do que esbravejam, ao contrário dos gritos que temos acompanhado, proceder como querem. Eles não podem desenvolver ações, desencadear medidas que se constituam em desrespeito às garantias individuais e coletivas do cidadão. Mas para que nós possamos exercer nossas garantias, nós temos a incumbência de cobrar. E para que a cobrança possa ocorrer de uma forma acertada, correta e respeitosa, porque nós temos também a obrigação de respeitar os nossos representantes, nós precisamos acompanhá-los. Nós precisamos ter atenção com o que eles estão fazendo. Quanto ao primeiro secretário, os senhores acompanharam aí a gama de atribuições que ele tem. Os senhores acham, os senhores entendem que isso está sendo cumprido? Que isso está sendo feito? Eu vou dar aqui a minha modesta opinião. Eu acompanhei todas as atividades do parlamento no ano de 2017. Eu estive no plenário, usei a tribuna por inúmeras vezes, levei ao conhecimento do presidente do nosso parlamento um número expressivo de requerimentos,
inclusive pude auxiliar o parlamento em algumas decisões. Infelizmente, eu quero dar aqui a minha opinião. Eu jamais estarei aprovando a escolha de um representante analfabeto, semi-analfabeto, que não sabe fazer a leitura de um requerimento. É a minha opinião, é o meu entendimento. Quando eu estou no plenário, que eu ouço a leitura de um requerimento, por diversas vezes eu não consigo compreender o que é que o primeiro secretário está tentando transmitir nas leituras dos requerimentos, dos pedidos de informação, das moções, das indicações, dos projetos de lei. Então eu estou dando a minha opinião. Foi uma escolha infeliz, mal sucedida, ruim para a sociedade. É um acerto da Câmara? É. É uma prerrogativa da Câmara? É. Mas ela mostrou que não pensou na sociedade. O primeiro secretário que foi escolhido, e a gente não precisa ter medo, não é uma ofensa, não é uma agressão. Infelizmente ele não sabe ler. Não se preparou, não se aperfeiçoou, não se capacitou. E ele tem uma gama de atribuições. Ele tem uma infinidade de atos que ele tem que praticar conjuntamente com o presidente, inclusive inspecionar o expediente da secretaria. Infelizmente eu tenho que dizer que no meu entendimento ele não tem condições de cumprir. Não pode. É uma escolha ruim para a sociedade e nós precisamos pensar muito bem na hora de votar. É a minha opinião. É só o meu entendimento. Eu respeito todos os vereadores. Eu estou falando aqui da atribuição de função, daquilo que as determinações regimentais da casa conferem como prerrogativa aos membros da mesa diretora. Dentre eles o presidente e o primeiro secretário, que não corresponde. No meu entendimento, não correspondeu. Você está no plenário e não consegue compreender o que está sendo feito como leitura, a qualidade é ruim, soa mal aos seus tímpanos, você tem que reclamar. Agora, para reclamar, precisa comparecer às sessões. Para questionar, tem que comparecer a todas as ações desencadeadas pelos vereadores. Nós estaremos apresentando aos senhores a leitura do inciso 25 do artigo 33 da linha E à linha H do Regimento Interno do Parlamento Municipal. Resolução número 2 de 1992. Artigo 33. Compete ao presidente da Câmara, inciso 25, dirigir as atividades legislativas, praticando todos os atos que, explícita ou implicitamente, não caibam ao plenário, à mesa em conjunto, às comissões ou a qualquer integrante de tais órgãos individualmente considerados e, em especial, exercendo as seguintes atribuições. Alínea E. Anunciar o início e o término de cada período da sessão, bem como informar ao orador, com 1 minuto de antecedência, o encerramento de seu tempo. Alínea F. Manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo a palavra aos oradores, cassando-a, disciplinando os apartes e advertindo os que se excederem. Alínea G. Resolver a questões de ordem. Alínea H. Interpretar o regimento interno para aplicação às questões emergentes, assegurado recurso ao plenário quanto à decisão. O que nós temos visto dentro do plenário? O presidente cumpre essas determinações? O presidente tem ciência desses compromissos? Quando você comparece às sessões, como você tem avaliado os procedimentos dos membros da mesa diretora?
Eles têm cumprido? Eles têm levado a sério? Eu gostaria até de pedir encarecidamente ao presidente que contratasse profissionais do direito, contratasse doutrinadores da área jurídica, para convidar alguns vereadores, porque não são todos, tá? Para que convidassem alguns vereadores para receberem instruções, para que a eles ministrassem-se disciplinas acerca das maneiras, das formas em que eles deveriam se comportarem quando estivessem no plenário, na tribuna, no exercício de sua função parlamentar. Porque realmente nós acompanhamos os trabalhos que eles desenvolveram em 2017 e percebemos que alguns não sabem, alguns não têm conhecimento, alguns não têm ciência. São novatos, são neófitos, e por isso procedem com truculência, intransigência, arrogância, prepotência. Então nós gostaríamos que o presidente estudasse a possibilidade de efetuar a contratação de profissionais para ministrar conteúdos relacionados ao regimento interno para alguns dos vereadores, porque eles foram uma decepção no primeiro ano de legislatura. Então, o que nós estamos mostrando aqui são informações que estão contextualizadas dentro daquilo que dispõe o regimento interno, que regula as funções a serem desempenhadas pela edilidade. Vamos passar aqui a leitura, agora na ordem do artigo 44 do regimento interno. Agora eu sei que está na ordem, não vou ser chamado a atenção. Vamos lá. Artigo 44. As comissões permanentes que subsistem através das legislaturas compete estudar as proposições e assuntos distribuídos ao seu exame, manifestando sobre eles opinião sob a forma de parecer, para orientação do plenário. Parágrafo único. As comissões permanentes são as seguintes: inciso 1, de Justiça, Legislação e Redação. Inciso 2, de Finanças e Orçamento. Inciso 3, de Obras e Serviços Públicos. Inciso 4, de Educação, Saúde e Assistência Social. Inciso 5, de Ecologia e Meio Ambiente. Inciso 6, de Ética, inserido pela Resolução número 7, de 29 de agosto de 2013. Inciso 7, de Patrimônio Público, inserido pela Resolução número 7, de 29 de agosto de 2013. Infelizmente, eu quero comentar apenas um item aí desse artigo, Comissão de Ética. Eu não pude detectar nenhuma intervenção dessa comissão, que é uma comissão fantasma, inexistente, inoperante, uma comissão fria, sem procedência, sem iniciativa técnica, sem comprometimento com a ética do parlamento. Por quê? Comissão de ética, na verdade, ela poderia intervir principalmente em algumas iniciativas que, por exemplo, você tem sessões que são transmitidas radiofonicamente às 10 da manhã. E nós acompanhamos uma série de exaltação, enaltecimento, procedimentos levianos, procedimentos que afrontam a dignidade do parlamento, são quebras de decoro previstas no decreto 201/67, e nós não vimos nenhuma manifestação, nenhuma advertência dessa infeliz, mediana e banal comissão de ética. Então, isso aí é algo que consta apenas de fachada no regimento interno. Acerca do que dispõe aí
as atribuições técnicas de outras comissões, eu gostaria de salientar que quando nós abordamos questões relacionadas a exarar parecer técnico. Isso precisa ser feito por uma pessoa que tenha especialidade, que tenha domínio da letra da lei, que conheça, por exemplo, questões amplas acerca de determinações patrimoniais, acerca de questões que envolvem a saúde do município, a educação. E o parecer tem que ser técnico. Então a gente percebe que nós, quando fomos às urnas, deveríamos ter refletido um pouco melhor. Porque eu não estou dizendo aqui que nenhum dos vereadores tem conhecimento técnico. Nós temos vereadores na Câmara Municipal que têm independência, têm habilidade, têm conhecimento. Mas eu tenho que dizer que alguns deixam a desejar. Se os senhores querem saber, pergunte para mim quem são esses que eu falo. Né? Se alguém aí acompanhar minha publicação e tiver dúvida, é só perguntar para mim, eu falo. Eu dou nomes, não tem problema. Mas infelizmente nós elegemos alguns representantes que estão aquém daquilo que a sociedade necessita para termos uma votação consciente e consistente na defesa dos interesses da sociedade. E eu entendo que os vereadores, para serem eleitos, na minha opinião, têm que ter ensino superior. É indispensável, torna-se imprescindível que eles demonstrem um grau de escolaridade capaz de representar a sociedade à altura. E aí você escolhe lá para compor a comissão de patrimônio um vereador que não sabe administrar nem o patrimônio que tem. Não conhece a legislação patrimonial, não conhece o Código de Obras, não conhece o Código de Postura, nunca leu a lei orgânica. Então isso é inadmissível. Vamos ler aqui agora o artigo 54 desse regimento. Artigo 54. Os membros da comissão permanente serão eleitos na sessão seguinte à da eleição da mesa, por um período de 2 anos, mediante escrutínio público, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Não poderão ser votados o presidente e primeiro secretário da mesa diretora, os vereadores licenciados e os suplentes em exercício. Inciso 2. Far-se-á votação separada para cada comissão, através de cédulas impressas, datilografadas ou manuscritas, contendo o nome dos vereadores, de seu partido e a indicação da comissão para a qual estão sendo votados. Inciso 3. O primeiro secretário fará a chamada nominal de cada vereador, que lerá os nomes dos vereadores em que vota, não mais do que 3, entregando a cédula devidamente assinada ao presidente da Câmara. Inciso 4. Serão considerados eleitos os 3 vereadores mais votados em cada votação. Inciso 5. Em caso de empate, considerar-se-á eleito o vereador do partido ainda não representado em outra comissão, ou o vereador ainda não eleito para nenhuma comissão, ou, finalmente, o vereador mais idoso. Inciso 6. A apuração dos votos será feita pela mesa e pelos líderes das bancadas interessadas, redigindo o primeiro secretário o boletim de apuração. Inciso 7. O presidente proclamará o resultado e dará posse aos eleitos. Nós vamos já aqui passar a sequência da leitura do artigo 66. Artigo 66. É de 10 dias o prazo para qualquer comissão permanente se pronunciar, a contar
da data do recebimento da matéria pelo seu presidente. Parágrafo 1. O prazo será duplicado em se tratando de proposta orçamentária, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, processo de prestação de contas do município e propostas de codificação. Parágrafo 2. O prazo será reduzido pela metade quando se tratar de matéria em regime de urgência. Nós estamos vendo aqui algumas definições que são muito importantes. Mas a sociedade ainda não entendeu o compromisso que ela tem, a responsabilidade que ela assumiu quando participou do processo que culminou com a eleição dos parlamentares. Temos que fiscalizar, precisamos acompanhar atentamente, porque se não fizermos, como vamos tomar ciência dos procedimentos que eles adotam? Aqui, no artigo que nós estamos apresentando para avaliação daqueles que terão acesso a essa publicação, ele estabelece que o prazo para que as comissões exarem parecer aos projetos é de 10 dias. Nós acompanhamos que o projeto de lei de autoria do vereador Cláudio César Paulino da Silva e outros também, que foi apresentado no dia 22 de agosto de 2017, com a finalidade de extinguir o recesso dos dias 1º a 31 de julho de cada ano, permaneceu sob avaliação das comissões por mais de 90 dias. Justificando o quê? Falta de compromisso? Negligência? Desatenção? Despreparo? Não, porque tem que respeitar o vereador. Vou fazer isso que é para a sociedade aprender a respeitar o vereador. Isso aí é um desrespeito. Isso aí é maltratar o dinheiro público. Isso aí nós podemos caracterizar essa medida, essa ação, esse importúnio, essa desatenção. Isso mostra a necessidade de uma desaprovação de exercício do mandato conferido ao parlamentar. Nós temos que reprovar o mandato desse parlamentar. 90 dias. Ele permaneceu com o projeto de lei dentro da sua comissão. 90 dias. Só na Comissão de Justiça, Legislação e Redação foram mais de 60 dias. Aí o vereador briga. Ele sai no tapa. Não reclama que ele sai no tapa. Ele te põe para fora a socos e pontapés. Não reclama. Não questiona. Ele é o dono da verdade. Ele é o parlamentar. Ele manda. Você votou para ele porque quis. Bem feito. Agora, na próxima eleição, você demite ele. Manda ele embora. 90 dias para emitir parecer ao projeto de lei de autoria do vereador Fida Paiol. Então, os 10 dias não foram cumpridos. E a sociedade não foi informada dos motivos do pedido de dilação do prazo. Eles são inquestionáveis, eles são intocáveis, eles são inatingíveis. Para concluirmos a nossa fala, nós vamos fazer uma leitura e posteriormente comentar o trabalho de duas vereadoras. Porque a sensação que a sociedade pode estar construindo na sua mente é de que nós utilizamos as redes sociais para fazer críticas aos vereadores. E, na verdade, o que nós queremos é que a sociedade se aproxime do parlamento. O que nós estamos manifestando aqui é um desejo de que a sociedade faça parte do parlamento, se integre ao parlamento. E nós queremos falar aqui de duas parlamentares que têm apresentado conduta exemplar no exercício de suas ações em favor da sociedade. A vereadora Rosângela Faria Sofa é a extensão do braço de apoio às pessoas mais pobres, às pessoas mais carentes, aos cidadãos mais humildes.
Ela é dona de casa, professora, empresária, já atuou junto aos selecionadores e colecionadores de material reciclável. Ela tem uma gama de ações sociais que vem sendo desenvolvida antes de exercer a função de representante da população naviraense no Parlamento Municipal. Então ela já tem uma folha de serviços prestados à sociedade. Ela tem o que mostrar, ela tem o que apresentar. Os vereadores trabalham. Nós só estamos aqui tentando também evitar que ocorram medidas excessivas, comportamentos desregrados. Vamos passar Justificativa. A estratégia de saúde da família São Pedro, localizada na rua Vidal de Negreiros, número 488A, no centro desta cidade, presta um relevante serviço à comunidade naviraense. Porém, esta honrosa unidade de saúde, atualmente, está enfrentando graves problemas. Ocorre que, em 4 meses, a estratégia de saúde da família São Pedro já fora assaltada 5 vezes, sendo levados 5 computadores, um botijão de gás e um capacete. Desta forma, se Vossa Excelência disponibilizar em caráter imediato um vigilante de segurança, a referida unidade estará protegida constantemente e novos assaltos e prejuízos serão evitados. Nós vamos concluir a nossa manifestação insistindo no comparecimento da sociedade às sessões
legislativas. Apresentem requerimentos, apresentem pedidos de informações. E olha, aqui nós encontramos no artigo 133 um dispositivo que assegura a qualquer cidadão o direito de assistir às sessões que são realizadas no plenário Abelardo Xavier de Macedo. E ainda, objetivando reforçar a participação da sociedade nas iniciativas do parlamento, nós encontramos um mecanismo mais forte, mais eficiente nas disposições regimentais, estando este albergado nos artigos 193 e 194 do Regimento Interno, que dispõe acerca do uso da tribuna por qualquer cidadão naviraense. Você pode apresentar os seus entendimentos acerca dos projetos de leis que estiverem tramitando no Legislativo Municipal. Participe, se faça presente, pois é a única forma, é o único mecanismo, constitui-se na única possibilidade para que nós possamos acompanhar e nos manifestar, quer seja para respaldar ou nos manifestarmos antagonicamente quanto aos procedimentos desencadeados pela edilidade. Meu muito obrigado.